Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender o que significa um radiano, como medir ângulos em radianos e seu significado e como transformar um ângulo em graus para radianos. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Agora, como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, dá uma força para o canal, deixa seu like, se inscreve, ou melhor ainda, compartilha com seus amigos, assim você ajuda seus amigos e esse conteúdo chega para mais gente. E vamos aprender para valer esses conteúdos. Nós vamos trabalhar com os ângulos em radianos. Mas em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o que é um grau. Então, quando eu meço um ângulo em graus, eu estou fazendo uma comparação com uma fração fixa na circunferência. Aqui eu estou mostrando para você um grau. E o que significa um grau? Se você pega uma circunferência e divide ela em 360 partes iguais e toma uma dessas partes, o arco que é marcado ali vai ser um arco de 1 grau. Aqui eu fiz exagerado, eu fiz grande para você conseguir enxergar 1 grau. Aqui seria bem mais fechadinho, né? Mas aqui para você enxergar 1 grau, aqui eu tenho um arco de 1 grau, ou você pode pensar no ângulo central aqui, medindo 1 grau. E aqui nós temos 1 grau equivalente a 1/360 da circunferência. Captou a ideia? Então, se você mede um ângulo e você diz que tem 30 graus, o que significa isso? Tomando aqui como centro da circunferência o ponto O, se eu puxar aqui, um ângulo, por exemplo, de 30 graus, aqui ficou até maior, tá? Eu vou colocar aqui, então, 50 graus. Se você puxar aqui e disser que esse arco mede 50 graus, significa que você dividiu a circunferência em 360 partes iguais e pegou 50 dessas partes. Então, esse arco aqui, esse ângulo, ele mede 50 graus. Lembrando que nos desenhos que eu fiz aqui, o ponto O representa o centro da circunferência. Fechou? Agora, e o radiano? O que significa o radiano? A ideia é um pouco diferente. Imagine que eu tenho uma circunferência, o centro O, e eu tenho aqui o raio, né? Eu tenho o comprimento equivalente a um raio. Se você abrir um arco de tal maneira que esse arco tem o comprimento igual ao raio, aí nesse caso você diz que esse ângulo alfa mede 1 radiano, dando a ideia que 1 radiano é equivalente a um arco de comprimento igual ao raio naquela circunferência. Então aqui eu tenho um radiano é equivalente, vamos dizer assim, a um raio. Beleza? E como medir um ângulo em radianos? Nós vamos fazer a comparação de um ângulo com um raio, ver quantas vezes o raio cabe naquele ângulo. Então, quando eu tenho aqui uma circunferência com um certo arco AB de comprimento L e o raio R, esse ângulo alfa medido em radianos, ele vai valer o seguinte, vai ser a medida do arco AB, você pega a medida desse arco AB, dividido pelo raio, para ver quantas vezes o raio cabe ali dentro. Então assim você tem a medida de um ângulo em radianos. Então medir um ângulo em radianos é simplesmente ver quantas vezes o raio cabe naquele arco. Então você divide o comprimento por R. Quer ver um exercício? Imagine que eu tenho aqui essa circunferência e dois ângulos, alfa e beta. O raio aqui mede 2 metros. Se aqui nesse arco, né, eu tenho 4 metros, esse ângulo alfa vai medir o quê? Ele vai medir 2 radianos. Por quê? Porque eu tenho aqui o raio valendo 2 metros, ele cabe aqui 2 vezes. Então, usando a formulinha, você tem aqui 4 metros dividido por 2 metros, que é o raio. Então, a medida aqui vai ser o quê? 2 radianos. E como você já observou, a gente escreve o símbolo de radianos assim, rad, tá? O símbolo de grau é essa bolinha aqui em cima. Fechou? E aqui, quanto vai medir esse ângulo beta? Eu tenho um arco de 3 metros, o raio aqui mede 2 metros, então que conta você faz? Você faz 3 metros dividido por 2 metros. Daí você fala, Giacomo, é simples. Então significa aqui que 3 dividido por 2 vai dar 1,5, ou seja, o raio cabe 1,5 vezes nesse caso aqui para esse ângulo. O ângulo beta
é 1,5 radianos. Captou a ideia? Agora vamos trabalhar para o ângulo de uma volta completa. Quanto mede o ângulo de uma volta completa? Em graus e radianos. Em graus, você sabe que uma volta completa é 360 graus. Afinal, eu tenho aqui uma circunferência dividida em 360 partes iguais. Cada uma das partes é 1 grau. Então, uma volta completa, 360 graus. E em radianos, a gente vai usar a seguinte ideia. Eu vou pegar o comprimento todo da circunferência, o comprimento do arco, que é 2 vezes π vezes o raio, e dividir pelo raio. Dividir pelo raio para ver quantas vezes ele cabe aqui. Fazendo essa divisão, o que você percebe? Você vê que o raio cancela com raio e vai dar o quê? 2π radianos. Olha que beleza! 2π radianos. Esse é o ângulo em radianos para uma volta completa. Você sabe que o π ele vale aproximadamente 3,14, certo? Então, se eu fizer 2 vezes 3,14, vou colocar a continha aqui, ó. 2 vezes 3,14, que é o π, aproximadamente, isso vai dar o quê? 6,28. Você fala, Giacomo, quer dizer que em uma volta completa o raio cabe aproximadamente 6 vezes e mais um pouquinho, 6,28 vezes, é exatamente isso. Isso significa um ângulo de uma volta valer 2π radianos. Vale aproximadamente 6,28 vezes o raio ali dentro, para qualquer circunferência. Captou? Agora, como é que a gente faz a transformação de graus para radianos? A ideia é muito simples. Se uma volta completa é 360 graus e também 2π radianos, essas duas medidas são equivalentes. Então eu gosto de usar 360 equivalente a 2π radianos, ou melhor ainda, eu divido por 2 aqui em cima, eu divido por 2 aqui em cima, eu vou obter 180 e aqui π, dividindo por 2. Então a relação que eu uso é 180 graus está para π radianos. Captou a ideia? Aí eu monto uma regrinha de 3. Por exemplo, se eu quiser transformar aqui 60 graus em radianos, eu faço o seguinte, ó. 180 graus está para π radianos, assim como 60 graus está para x radianos. Captou? 180 está para π, assim como 60 está para x. Aí eu faço o produto em cruz, já fiz aqui para você, ó, 180 vezes x, 60 vezes π, passo 180 dividindo, passei dividindo, eu simplifico, divido por 60 em cima e embaixo, vai dar π sobre 3 radianos. Então o ângulo de 60 graus, medido em radianos, é π sobre 3 radianos. Captou a ideia? Isso é transformando graus em radianos. E se eu quisesse transformar radianos em graus? Você pode montar a regrinha de 3, mas se tiver o π, a dica é a seguinte, fica muito fácil. Se eu tenho π na jogada, ó, π sobre 3 radianos, eu posso fazer o seguinte, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Eu quero transformar π sobre 3 radianos em graus. Eu sei que no lugar do π eu posso usar o quê? 180 graus. Então, no lugar do π eu coloco 180. 180 graus dividido por 3, isso vai dar o quê? 60 graus. É mais fácil ainda. Captou? Gostou? Agora vem para o próximo vídeo que a gente vai trabalhar com essas ideias no círculo trigonométrico. Eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!